No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios da adolescência, trazendo especificamente aqui o contexto familiar. Então, nós vamos pensar a importância que os pais têm e a postura deles nessa fase de muitas transformações e descobertas. E eu vou trazer dois perfis que eu acho que vocês vão se identificar, se você é pai e você está assistindo esse vídeo, que um é o investigador. Então, no investigador, esse é um pai ou uma mãe que tem esse comportamento de muito controle, às vezes excessivo. É esse pai que quer saber de tudo, então que horas o filho vai sair, que horas esse filho vai chegar, com quem ele tá, onde ele vai, com quem inclusive ele está se relacionando, com quem ele está ficando, quais são as pessoas que ele se relaciona nas redes sociais, quem ele segue, quem ele curtiu, quem ele deixou de seguir, que tipo de vídeo, que tipo de conteúdo ele está consumindo nas redes sociais. Então, e não só nessa vida social do filho, mas às vezes esse controle, essa investigação também é na terapia. Então, esses pais também têm uma tendência muito forte de fazer muitos contatos, né, com o terapeuta, de mandar muitas mensagens, de fazer muitas atualizações dos conflitos que surgiram, às vezes até ultrapassando o limite daquilo que pode ser conversado nas próprias sessões de terapia. Mas por que esses pais tão controladores, tão protetores, que estão agindo dessa forma, por que eles são assim? Então a gente pode pensar que, bom, um pai que está tendo esse comportamento de controle, de investigador, claro que ele quer o bem desse filho, ele quer acompanhar, ele tem uma preocupação. Então é um comportamento muito carregado de uma angústia, de um medo de perder, de um medo de não ter controle e carregado disso de um sentimento de impotência. Porque é isso, eu não vou ter mesmo o controle sobre a vida do meu filho, mesmo ele sendo adolescente. Eu não vou estar do lado dele em todas as situações, em todas as experiências que ele vir a ter. Ele vai ter que experimentar essas situações que aparecem na vida dele, ser afetado, ser modificado, como a gente conversou nos outros vídeos, e ter que tomar decisões difíceis, importantes, que cabe à vida desse filho. Então é um sentimento de insegurança com relação a esse caminho que esse filho pode vir a seguir, porque como a gente conversou nos outros vídeos, antes mesmo desse filho nascer, os pais já tinham o quê? Criado um projeto de vida. Como, em que condições ele vai nascer, que escola ele vai estudar, quando terminar a escola, que profissão ele vai seguir, como que vai ser o casamento dele. E ao longo desse crescimento e desse desenvolvimento, como eu costumo falar, os filhos vão frustrando totalmente os pais, porque nem sempre as expectativas vão sendo correlacionadas com aquilo que eles estavam esperando, porque o adolescente vai fazendo as suas próprias escolhas, vai seguindo o seu próprio caminho. Com isso, a gente tem um segundo perfil, que é a indiferença. Então, a gente tem de um lado os pais investigadores, que acompanham demais, que querem saber de tudo, que estão atualizados da vida do filho, e de um outro lado, os pais que são indiferentes, que não acompanham, que não orientam, que não escutam, e que, portanto, vão ter muita dificuldade de se relacionar com esses filhos. E por que eles agem assim? É porque eles são ruins? Não, não é porque eles são ruins. É porque esses pais que agem com indiferença, certamente eles têm muitas questões inacabadas da própria adolescência deles. Nos outros vídeos a gente conversou sobre isso, de que eu ter um filho adolescente é ter que me confrontar, é ser convidado a pensar sobre a minha adolescência. E muitas vezes aqui nesse ponto de uma adolescência que foi conflituosa, né, que eu passei por muitos traumas, enfim, que eu passei por situações ali que a vida foi seguindo e eu não resolvi. E que ao ter então esse adolescente é ter que ser convidado a me lembrar e a retomar esses conteúdos. Mas não é porque o problema está no meu filho, não, é porque são questões minhas que eu não curei, que eu não trabalhei e que, portanto, me fazem então agir desta forma. Então,
a gente vai pensar agora como que a família poderia, e quando eu falo família, eu tô aqui falando de um pai, de uma mãe, mas a gente tem e deve pensar que a família pode ser a pessoa que exerce esse papel de cuidador na vida desse adolescente. Pode ser uma avó, pode ser um avô, pode ser uma tia. Eu estou aqui usando o papel da mãe, do pai, né, dessas pessoas que geralmente estão presentes, mas podem ser outras as pessoas que ocupam esse espaço de cuidador. Então a gente pensa na família como que ela pode ajudar a desenvolver esse adolescente. O ponto principal é ela ser um autossuporte. Então no autossuporte eu entendo que ela vai executar o papel de sustentação, né? Então a sustentação da base, e ela vai ser também o referencial. Então enquanto sustentação, veja bem, a família é o primeiro grupo importante que esse filho vai ter de contato, porque é ela que tá ali no nascimento, é ela que tá ali nos primeiros passos do bebê, é ela que tá ali educando as primeiras palavras, é a família que passa valores, inclusive a sua visão sobre o mundo, como ela enxerga o mundo. Depois, com o decorrer do desenvolvimento, esse adolescente, esse filho, ele vai tendo outros referenciais, né, da escola, do trabalho, dos grupos sociais que ele for se relacionando. Mas ela é muito importante, então é ela que vai oferecer essa sustentação, essa base. E ao mesmo tempo a família vai ser o referencial justamente por conta desses valores. Mas veja, referencial, o que significa que a família não pode impor. É isso, acabou, tá definido. Por quê? Quando a família tem muito esse perfil, certamente vai ter muitos embates. Por que que eu não posso impor? Porque esse adolescente, esse filho, ele é protagonista da vida dele também. Ele deve fazer as escolhas dele. Ele deve sentir o peso, inclusive, das decisões que ele toma. Então a família, ela é um referencial de como ser no mundo. Ela é um referencial para esse adolescente. Mas é ele que vai escolhendo a si mesmo e que vai construindo a si mesmo conforme ele vai sendo afetado pelas situações. Então, a gente entende que aqui nesse autossuporte ele é muito importante, porque lembra, a adolescência faz com que os pais retomem a própria adolescência. Então, essa é a oportunidade que os pais têm de resgatarem essa experiência vivida para conseguir acompanhar, para conseguir ajudar esse filho nesse desenvolvimento, estar ali com ele, inclusive, né, nesses momentos difíceis. Então eu uso a minha experiência, porque sim, a minha adolescência vivida é muito diferente da adolescência que eu estou vendo agora. Então é inclusive uma oportunidade de aprender. E quando a família ela consegue então desenvolver essa maturidade, porque veja bem, é um aprendizado, né? Os pais não nascem sabendo assim dos pais, eles vão aprendendo na medida que eles são pais. Eles se tornam pais na medida que eles vão experimentando essa oportunidade de criar, de desenvolver, de educar. Então eles aprendem com o próprio filho. Então nesse autossuporte, os pais vão desenvolvendo essa capacidade de ouvir eu vou compreendendo, eu vou entendendo, eu vou me inserindo no mundo dele, inclusive para que eu possa saber orientar, aconselhar ele no caminho. E aqui não significa que os pais não tenham que impor regras e limites, sim, isso é muito importante, porque nós vivemos em sociedade, e inclusive à base de muitas regras, de muitos valores e limites que precisamos ter que lidar. Então, isto não anula essa questão dos pais terem que impor esses limites, mas que ao mesmo tempo a gente tem dois pesos, que é desse afeto, de autossuporte, de acompanhamento e inclusive de colocar essa questão da responsabilidade. E o último ponto para a gente ir encerrando o nosso vídeo, que é essa questão de retornar à adolescência. Então os pais, ao criarem esses filhos adolescentes,
eles muitas vezes acabam se afeiçoando, inclusive, esses filhos, né? Então vai utilizando as mesmas roupas, começa a se interessar pelo gosto do filho, a entrar mais no mundo do filho. E não que os pais tenham que começar a se comportar assim, mas que essa abertura para entender a adolescência de hoje é o que facilita a comunicação entre você e o seu filho. É o que facilita quebrar aí muitos conflitos e muitos embates que vocês vêm tendo, justamente por negar essa diferença da adolescência, de negar que você também passou por tudo isso, né? Então, é uma oportunidade, inclusive, dos pais reviverem conquistas juntos com esses adolescentes, de reviverem, inclusive, as dificuldades, porque é uma história que também está ali passando pelos seus perrengues, pelas suas desilusões amorosas. Então, é uma oportunidade que os pais têm de aproveitarem, né, de terem essa oportunidade e com isso de atribuir também um novo significado para a vida, encontrar o significado, o sentido da vida a partir dessa experiência que vem tendo com o filho, revivendo os valores e sendo afetado por essa experiência.